Bom, pessoal, a gente já aprendeu o for, nós aprendemos o while, que eu vou renomear exatamente agora, aqui para 2 underline while, o nome do nosso arquivo. E agora nós vamos criar aqui um index.php para a gente trabalhar com o do while, ok? E a gente vai entender por que que tem o while e por que tem o do while, ok? Então isso aí que eu vou chamar de index.php por enquanto. Bom, o ponto do while, ele tem a sintaxe dele é o seguinte, é isso aqui, ó. Aqui, ó. Faça alguma coisa, legal? E aqui, while, sei lá, x for maior que 5. Por exemplo. Legal? Será que é isso? Então eu vou fazer o seguinte, ó. X é igual a 0. Legal? Então ele vai imprimir aqui na tela, faça alguma coisa. E depois eu vou falar que x mais. Legal? Vamos ver o que acontece? Vamos. Faça alguma coisa. Nossa, que estranho, x é igual a 0, soma mais 1, né? O que está acontecendo aqui na sua... O que você acha? Né? Bom, primeira coisa é o seguinte. Se a gente fizesse exatamente isso com o while, né? Ou seja, enquanto x for maior que 5, faça alguma coisa, certo? Vamos fingir que não tem daqui. Não vamos fingir que não tem esse bloco. Se a gente estivesse trabalhando com while, a gente vai falar o seguinte, enquanto x for maior que 5, faça. X é igual a 0. Ou seja, x não é maior que 5. Então ele nem cairia nesse while. Ou seja, ele nem imprimiria nenhuma vez na tela. Ele não executaria esse laço nenhuma vez. Por quê? Porque x já de cara é menor que 0. Então ele não cairia aqui. Com o do while, a diferença principal é a seguinte, que pelo menos uma vez ele vai executar o looping. Até que, se isso aqui retornar false, né, o que vai acontecer? O looping acaba, mas executou uma vez. Se retornar verdadeiro, o looping continua. Legal? Mas o do significa faça, em inglês, ele garante esse tipo de laço que você vai executar isso aí pelo menos uma vez. A segunda depende dessa condição aqui, certo? Mas uma vez isso aí vai ser executado. Por exemplo, o x, ele não é maior que igual a 5, então teoricamente ele não deveria ser executado. Mas como nós estamos trabalhando com o do, ele vai executar uma vez. Agora, se eu colocar x menor que 5, vamos ver o que acontece? Opa, ele executou aqui para mim. Né? As 4 vezes, até o x ser igual a 5. Né? E depois, né, o primeiro do aqui, que quando ele incrementou pela primeira vez o valor do x. Legal? Então, essa é a principal diferença de a gente trabalhar com o do while. Né? O do executa pelo menos uma vez o laço de repetição. Depois o while, né, ele vê se o laço vai continuar dependendo da condição. Se você trabalhar apenas com o while, como no exemplo anterior, ele vai executar o laço dependendo da condição. Se a condição não bater de cara, né, ele simplesmente não executa nenhuma vez. Tá bem clara essa diferença? Né? Esse vídeo é muito curto, é somente para exemplificar. Eu vou dizer uma coisa. Com os anos que eu tenho de experiência trabalhando com PHP, eu vou dizer que é muito difícil você encontrar código pessoal que trabalhe com o do while. Mas, às vezes, você está numa situação no programa que eu falo, poxa, executa uma vez pelo menos. Depois, se a condição bater, continua executando, se não para. Aí você pode usar o do while. E se você vê isso em algum código, você não vai estranhar.
Por isso que a gente está te dando essa base. Mas sempre lembre que o for e o while, nos laços de repetição, são o carro-chefe. Né? A maioria das vezes que você for ver um laço de repetição, você vai ver ou com for ou com while. Do while já é mais raro, mas também funciona, como você pode ter visto agora aqui nesse exemplo conosco. Legal? Bom, pessoal, praticamente esse capítulo aí de laço de repetição, né, ele foi bem curto, ok? Por outro lado, essa é a base. Você vai perceber que em certos momentos do nosso curso, do nosso treinamento, né, você vai perceber que nós vamos começar a convergir, né, ter essa convergência desses elementos entre variáveis, loopings, condicionais. Né? Pode ver que isso aqui é uma condição. Né? A gente só não colocou o ifzão, mas tem a condição aqui. Então, quando a gente junta variáveis, condições, misturar HTML com PHP, né, colocar laços de repetição e etc., você vai ver que, e ainda mais as includes, você já vai ver que você vai começar a trabalhar com um site cada vez mais dinâmico, mais ainda facilitando a sua vida. Ok? Bom, pessoal, praticamente é isso, né? Até a próxima!